Seja bem-vindo à nossa celebração online aqui da Igreja Batista de Brookfield. É um prazer ter você aqui conosco. Nós estamos hoje na nossa segunda rodada da série chamada Metamorfose. E semana passada foi um tempo maravilhoso, um tempo de bênção. Se você perdeu, confira nas nossas redes sociais, nosso canal de YouTube. Primeira rodada da série, falando especificamente a respeito da coisa maravilhosa que aconteceu com o profeta Elias, profeta Eliseu, e essa primeira parte da série tem tudo a ver com a ideia de chamado. Nós vivemos um momento em que nós estamos passando por mudança nas nossas vidas, estamos vivendo um momento de transformação, e é por isso que a gente está chamando esse momento de metamorfose. E obviamente um dos melhores exemplos que a gente tem de metamorfose é lagarta se transformando em borboleta, e isso é um processo que não tem volta. Essa mesma ideia é a ideia que nós temos em chamado, no nosso modo de viver, no nosso jeito de seguir, de andar com Jesus Cristo, naquilo que Ele nos chamou para fazer. É sem volta. E é transformador no sentido não só de que você não consegue voltar, mas a sua vida é transformada para um momento que você vai viver sem igual, um momento de alegria, mesmo em meio à dificuldade, talvez mesmo em meio à pandemia. Você vai continuar vivendo momentos de alegria, porque você foi transformada, você foi transformado e você está vivendo um momento de presença marcante de Jesus Cristo na sua vida. Naqueles tempos iniciais, Elias chega, o primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, conta essa história para a gente. Elias chega, joga seu manto sobre Eliseu, na realidade, num sentido, para aquela época, a cultura que eles viviam, é uma convocação, é a ideia do chamado, para que ele fosse um novo discípulo. E o texto diz para a gente o seguinte, que Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias, deixa-me dar um beijo de despedida. Ele sabia que ele não voltaria mais. Um beijo de despedida em meu pai, em minha mãe, ele diz, e então irei contigo. A missão, o chamado de Eliseu é caminhar com Elias, ele já entendeu isso aí, irei contigo. Elias diz para ele, vá e volte, e lembre-se do que fiz a você. Essa é a mesma coisa que nós temos no nosso chamado com Jesus Cristo. Em algumas horas nós vamos precisar fazer coisas, nós vamos precisar lidar com a nossa vida no modo natural, no modo normal. E aliás é por causa disso que Jesus Cristo, quando Ele está fazendo a sua oração intercessória, carinhosamente a gente chama de oração intercessória, ou oração sacerdotal pelos seus discípulos, o Evangelho de João conta isso para a gente no capítulo 17, Jesus clama ao Pai dizendo, Pai, eu não peço que os tire do mundo, eu peço que os livre do mal. Eu peço que os livre do mal. E essa é justamente a coisa que está acontecendo aqui. Mas não esqueça do que eu fiz a você. Você foi chamado, você passou por um processo, metamorfose, não tem mais volta. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois, os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, eles comeram. E depois ele partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. O chamado de Eliseu é o mesmo chamado que eu e você temos, que é o chamado para ser seguidor. Chamado para ser seguidor. Você vai andar com Ele, você vai caminhar com Ele, você vai caminhar com o seu Senhor, em todo o tempo, um chamado para ser seguidor, um chamado para ser discípulo, um chamado para poder andar junto. A história vai caminhar e, embora a gente não tenha muitas informações de Elias e Eliseu andando juntos, ou o que aconteceu quando os dois estão andando juntos, mas Elias passa por situações interessantes, passa por história de que ele manda fogo do céu, consome um monte de gente, consome um monte de coisas em duas ocasiões diferentes, até que alguém clama pela sua própria vida e intercede, e Elias então se condói daquela pessoa e faz uma coisa totalmente diferente. Eliseu está ali acompanhando, vendo de perto, embora a gente não tenha informações a respeito de Eliseu. O capítulo muda, os textos mudam, o livro muda, entra no segundo livro dos Reis, capítulo 2, chega um momento especial, e o texto diz para a gente o seguinte, que quando o Senhor levou Elias aos céus, repare isso aqui, num redemoinho,
aconteceu o seguinte, por que eu gosto de destacar isso aqui? Isso aqui é muito importante para a gente, é muito legal que a gente destaque, que a gente saiba exatamente isso aqui. Algumas histórias da Bíblia, nas ilustrações que a gente tem, se você é como eu, cresceu talvez num ambiente de igreja e foi acostumado com histórias da Bíblia, talvez com ilustrações, desenhos de coisas que acontecem na Bíblia, a gente é induzido a alguns pensamentos e algumas vezes esses pensamentos são meio que trocados. Por exemplo, às vezes a gente vê desenhos, ilustrações, ou mesmo pensamentos, pessoas dizendo a respeito do peixe que engoliu Jonas na história do profeta Jonas, livro do profeta Jonas. Alguns imaginam que é baleia, embora a Bíblia nunca tenha dito isso. Alguns imaginam que o fruto que Eva e Adão comeram, como sendo da árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal, era uma maçã. É generalizada essa ideia, embora a Bíblia nunca tenha falado nada a esse respeito. E talvez uma outra história extremamente conhecida é essa história de Elias sendo levado aos céus, e que as ilustrações normalmente trazem uma ideia de que ele foi levado num carro de fogo, numa carruagem de fogo, ou qualquer coisa semelhante assim. A Bíblia diz que ele foi levado no redemoinho. E o texto continua dizendo o seguinte, que Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Importante demais para a gente, porque agora o mesmo profeta Elias que tinha convocado Eliseu, que tinha jogado a sua capa por sobre ele, e Eliseu sabia que ele estava caminhando com Elias, a sua missão era andar com Elias. Agora Elias fala para ele: fica aqui, fica aqui. E Eliseu, porém, diz, o texto fala para a gente: juro pelo nome do Senhor e pela tua vida, não te deixarei ir só. E então foram a Betel. Eliseu entende, ele sabe o seu chamado, e ele diz o seguinte: eu não vou te deixar, o meu chamado, a minha missão é andar com você, a minha missão é ser o seu seguidor, e eu vou caminhar com você, não importa até onde. Essa é, na realidade, a mesma coisa para você e a mesma coisa para mim. Você é um seguidor, não desista do seu chamado, você precisa insistir nesse chamado o tempo inteiro. Na realidade, o apóstolo Paulo coloca uma ideia sobre esse mesmo pensamento para a gente, no aspecto não só de chamado, mas no aspecto da palavra, daquilo que a gente escuta, daquilo que você escuta, daquilo que eu escuto, em relação à palavra de Deus, e ele coloca isso com um peso tão grande, que nos deixa de aviso, não só para quem está dizendo, quem está nos forçando, que tipo de situação está nos incentivando a desistir da caminhada junto com Jesus, ou modificar aquilo que a gente sabe que é o que Jesus nos colocou para fazer. O apóstolo Paulo diz o seguinte: mas ainda que nós, ele falando dele mesmo e dos outros apóstolos, nós ou um anjo dos céus, olha isso aqui, nós ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. A palavra que no termo grego tem para isso aqui é a ideia de anátema. Algumas versões, traduções da Bíblia têm até essa mesma palavra de uma forma aliterada, anátema, que é essa mesma ideia de amaldiçoado, mas é um sentido de amaldiçoado, tipo excomungado, que sai do meio de vocês, não tem o privilégio de estar com vocês, porque você não deve seguir qualquer coisa diferente. Ele fala o seguinte: como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente do que receberam, que seja amaldiçoado. Sai do meio de vocês, não aceite no meio de vocês, não aceite que alguém ou que qualquer uma outra pessoa, aliás, não permita que seres humanos, ou mesmo um anjo do céu, te faça desistir de seguir o Mestre. Você sofreu metamorfose, você continua, você caminha, você insiste, você anda sempre na presença do Mestre. Você está com o Mestre, você caminha com Ele, o seu dia a dia é na presença do Mestre, o seu dia a dia, o seu caminhar, a sua vida, a sua história, ela é uma história de vida que continua sempre com o Mestre. A história continua. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e eles perguntaram. Repare isso aqui é interessante para a gente. Os discípulos dos profetas.
Não são pessoas qualquer, são outros profetas, são pessoas que estão andando juntos, são pessoas que estão no dia a dia com o profeta, são pessoas que conhecem a palavra de Deus, que entendem a palavra de Deus. Olha o que eles perguntam: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Você está ligado? Você está sabendo que ele vai levar o seu mestre, separando de você? A pergunta deles era como se eles dissessem, né, e agora? E agora? E agora? A pergunta é exatamente como se eles dissessem: e agora? Como que você vai fazer? Sem o seu mestre? Como que você vai fazer talvez o queridinho do profeta que é mais badalado da ocasião? Como que você vai viver nesses momentos que o Senhor vai levar o seu mestre embora? Diante da pergunta, e agora? Continue seguindo. É o que Eliseu faz, é o que eu e você precisamos fazer. Quando as situações ficam complicadas, talvez seguir não está tão fácil, caminhar não está tão fácil, as pessoas perguntam, o mundo à sua volta pergunta: e agora? E agora? O que você vai fazer? Continue na sua missão, continue seguindo. Metamorfose é sem volta. Não tem opção de caminhar de volta do lugar de onde você saiu. No caso de Eliseu, pegar as suas coisas, o seu arado, a sua terra, as suas coisas. Ele já quebrou todas aquelas coisas, ele quebrou as suas conexões com o passado, ele sofreu metamorfose. Você sofreu metamorfose, metamorfose é sem volta. Responde Eliseu: sim, eu sei, mas não fale mais nisso. Não fale mais nisso, não toque nesse assunto, não tenta provocar em mim qualquer coisa diferente do que a minha intenção de continuar caminhando, seguindo o meu mestre. Então Elias lhe disse: fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, não te deixarei ir só. Eliseu sabe que ele precisa seguir até o fim. Deixa eu te perguntar, você sabe disso? A sua vida é uma vida que é vivida totalmente consciente de que você caminha com o mestre e que você precisa caminhar com o mestre. Você que é seguidor de Jesus, que aceitou o chamado de Jesus, que foi selado com o Espírito Santo de Deus, os pensamentos que te vêm à mente, talvez induzidos por outros discípulos. E aí, o que você vai fazer? Está difícil agora, hein? O que você vai fazer? Continue caminhando. Então eles descem juntos a Jericó. Caminham juntos para Jericó. E em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram a mesma pergunta: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Está ligado? Está ligado que a coisa vai ficar um pouco mais difícil para você? Você está ligado que não vai ser mais do mesmo modo? Você está ligado, talvez queridinho do profeta, que as coisas agora vão ser diferentes? Você sabe? E o que Eliseu responde, o que ele fala, é exatamente a mesma coisa. Ele diz outra vez: sim, eu sei. Não fala mais nisso, não toca nesse assunto, não tenta fazer minha vida ficar um pouco mais complicada do que já está. Eu sei. Você tem uma missão. Não desista por nada e nem por ninguém. Mesmo que sejam outros discípulos que vão chegar à sua vida e que vão insistir com você está sabendo, coloca seu nome na lacuna, eu vou colocar o meu, Flan. Você está sabendo que vai ficar mais difícil, você está sabendo que com Covid-19 as coisas não são mais tão fáceis, que você talvez não pode reunir tão bem, que você vai ser forçado a se adaptar com um novo modelo, à base de internet, que você vai ser forçada, não, talvez você vai dizer: não, eu gosto do modelo antigo. Prepara-se para mudanças, prepara para caminhar com o mestre, para continuar a sua caminhada com o mestre, mesmo se ela ficar um pouco mais difícil. Não desista por nada e nem por ninguém. Não deixa nada e nem ninguém te desviar daquilo que Deus tem a intenção para você. Em seguida, o texto diz: Elias lhe disse: fica aqui,
Fica aqui, pois o Senhor me enviou, terceiro lugar já que ele está indo, o Senhor me enviou ao Rio Jordão, ele respondeu, o que você acha que ele respondeu? O que você imagina que Eliseu respondeu, depois de a gente já ter visto esse texto e passado por eles algumas vezes, o que você imagina que Eliseu respondeu? Alguém que tem consciência de que ele tem um chamado, de que ele tem um mandato, de que ele precisa continuar a sua caminhada e fazer as suas coisas exatamente como Deus tem a intenção que ele faz. Ele respondeu a mesma coisa que ele já tinha respondido antes, por 2 outras vezes, ele disse, eu juro pelo nome do Senhor, e pela tua vida, eu não te deixarei ir só. Eu estou com você, eu caminho com você, eu ando com você. Esse precisa ser eu. Esse precisa ser você, essa precisa ser você. Não importam quais sejam as circunstâncias, eu caminho com o meu mestre. Eu ando com o meu mestre, não tem nada, eu sofri metamorfose, não tem nada que vai tentar me fazer voltar para o casulo e tentar me virar uma lagarta de novo. Eu sou uma nova criatura. Você tem uma missão, e essa sua missão é a missão de ser seguidor. Não se preocupe com a ideia de o que eu tenho que fazer para o reino de Deus. Será que eu tenho que ser pastor? Será que eu tenho que ser missionário? Será que eu tenho que ser líder de alguma coisa na igreja? Será que eu tenho que fazer isso? Ou será que eu tenho que fazer aquilo? Será que eu tenho que me capacitar? Esqueça todas essas coisas, pelo menos por enquanto. Se apega ao fato de que tudo que você precisa fazer é seguir seu mestre. Tudo que você precisa fazer é seguir Jesus. O que ele te mandar fazer, você faz. O que ele te induzir a fazer, você faz. O que ele colocar na sua vida, você faz. O que chegar às suas mãos para fazer, como diz a palavra de Deus, faça. Faça com tudo aquilo que tem em você. Esqueça qualquer coisa relacionada com a ideia de dom. Esqueça qualquer coisa relacionada com a ideia do que especificamente que você tem que fazer. E se apegue ao fato de que a sua missão é ser seguidor de Jesus. O que ele faz, copie, faça também. 50 dos discípulos, dos profetas, os acompanharam. Agora estão andando juntos, né? Estão indo atrás de Elias, estão indo atrás de Eliseu. Elias e Eliseu agora tem plateia, tem audiência. Os dois estão caminhando e 50 daqueles discípulos começam a andar atrás deles. E ficaram olhando à distância, assistindo. Será o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Ficaram assistindo quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. De repente eles estão agora num momento especial. O que vai se dar? O que vai ser de Elias? O que vai ser de Eliseu? Como que a jornada deles vai acontecer daqui para frente? E isso que acontece aqui é para você e para mim algo de despertamento. E essa situação, ela diz para a gente uma coisa, ela diz para mim e ela diz para você também. Fica alerta. O mundo está prestando atenção em você. Fique alerta, o mundo está te olhando, você tem audiência, você tem plateia, o mundo está todo à sua volta. Como a palavra de Deus diz, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Tem um monte de coisas e gente olhando para você. Fica alerta, fica alerta. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele, presta atenção nisso aqui, isso aqui vai servir para a gente daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai chegar exatamente aqui. Com ele bateu nas águas. As águas se dividiram. Um grande milagre. Você não vê isso acontecendo todos os dias. Você não caminha, de repente você saiu para acampar. Agora para a gente aqui, no lado norte do hemisfério, nós estamos no verão, as pessoas vão sair para acampar daqui a pouco, as coisas vão começar a acontecer. Talvez você até gostaria de que isso aqui acontecesse com você, mas isso não acontece todo dia. Isso não acontece em todo lugar. Eles testemunham não só Elias e Eliseu, mas aqueles 50 discípulos e profetas que estão andando atrás deles, vigiando de longe, eles testemunham um grande milagre. Não só as águas dividiram, mas os dois atravessaram em chão seco. Tira o manto, enrola, bate nas águas, as águas se dividem, os dois atravessam em chão seco. Se a gente precisa estar atento, para saber e prestar atenção que o mundo está à nossa volta, essa outra fase da história que dá para a gente uma outra lição, dá para a gente um outro pensamento também. Fique alerta e preste atenção no mestre. O que ele está fazendo?
Preste atenção no mestre, repara o que ele está fazendo. Eliseu prestou atenção, você vai ver isso daqui a pouquinho. Eliseu prestou atenção. Fique atento ao que o mestre está fazendo, fique atento à voz de Jesus, fique atento à palavra de Deus. Esteja certo de que você está olhando a todos os detalhes da palavra de Deus. Nós vamos chegar num momento importante dessa história, talvez o momento mais importante dessa história, e o ponto-chave da história é agora, e o texto diz o seguinte, que depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Imagina a cena, alguém com poderes sobrenaturais, alguém que ora e pede fogo do céu e cai fogo do céu, alguém que ora e clama a Deus que faça coisas totalmente diferentes de coisas que acontecem no dia a dia de pessoas comuns. Essas coisas acontecem. Te pergunto, o que eu posso fazer em seu favor? Talvez Eliseu correria o risco, se ele vivesse no século 21, ele ia dizer o seguinte: você pode me dizer alguns números, aí, 6 números, né? Eu vou esperar a loteria chegar com 50 milhões e vou usar esses números. Você pode me dar alguma ideia de casa? Você pode me dar alguma ideia de carro? Alguém com poderes sobrenaturais está te perguntando: o que eu posso fazer antes que eu seja levado para longe de você? Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? O nível de intimidade que você tem com o mestre e o nível de coisas na sua caminhada com o mestre vai dizer exatamente que tipo de coisa você é capaz de responder. Vai dizer exatamente do que você é feito, do que você é feita. Vai dizer exatamente o que passa na sua mente. Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Isso aqui é uma coisa interessante, na cultura deles, no momento que eles viviam, essa ideia do principal herdeiro, algumas traduções da palavra de Deus diz: dá-me porção dobrada do teu espírito, que é exatamente a mesma ideia, né? O principal herdeiro de qualquer tipo de herança, se é herança de pai para filho, normalmente o filho mais velho, sexo masculino, recebia o dobro, uma porção dobrada da herança do pai em relação a todos e quaisquer outros dentro da mesma família. E o que Eliseu está dizendo é o seguinte: me faz como teu filho mais velho, me dê uma porção dobrada, me faz o principal herdeiro do teu espírito profético. O que eu quero teu é o dobro daquilo que Deus deu a você. E Eliseu já tinha testemunhado de todas as coisas que Deus tinha feito com Elias, desde o momento que os dois começaram a andar juntos. É esse o tipo de coisa que se passa na sua mente quando você se depara com essa pergunta de alguém que pode todas as coisas: o que eu posso fazer para você? Na realidade, o Senhor nosso Deus, que pode todas as coisas, Ele te faz essa pergunta todos os dias: o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? E Ele está trabalhando, e são palavras de Jesus Cristo para nós, nosso Senhor, que Ele diz o seguinte: tudo que você pedir ao Pai, crendo, pedir em meu nome, você já recebeu. Você já recebeu, é seu. Tudo que você pedir ao Pai, crendo, você já recebeu. E Eliseu faz esse pedido aqui. Disse Elias para ele: seu pedido é difícil. Não é um pedido fácil. Seu pedido é um pedido difícil. Pode ser que, nesse momento, na sua vida, mesmo depois de ter sofrido metamorfose, que você está olhando e você mesmo ou você mesma está começando a colocar empecilhos no pedido que você tem, nos pedidos que você tem para o mestre. Talvez você mesmo é quem está dizendo: esse é um pedido meio que difícil. Mas Elias apresenta uma alternativa. Ele diz: mas o seu pedido é difícil, mas isso é importante para a gente, porque embora as coisas, talvez a situação que você está enfrentando neste momento na sua vida, situação que talvez queira tentar te tirar da sua missão de seguir o Senhor, seja uma situação difícil, um pedido difícil, e
o texto diz aqui para a gente, é a mesma coisa que acontece no nosso dia a dia, mas sempre tem uma alternativa de Deus, e o que Elias diz para eles é o seguinte: mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: se você continuar na sua caminhada comigo, se você continuar na sua missão, se você cumprir a sua missão, que é a missão de ser meu seguidor, de andar comigo até o meu último momento, você terá o que pediu. Em outras palavras, mas de uma forma análoga, é a mesma coisa que o Senhor Jesus fala para nós: se você crê naquilo que você está pedindo, você já recebeu. Se você crer, você terá o que pediu. Se você for até o final naquilo que você tem em chamado e mandado para fazer, você já conseguiu. Do contrário, Elias disse para Eliseu: não será atendido. Se você fizer, se você vir, quando eu for separado, se você estiver andando comigo, se estiver junto comigo, que é a missão dele, era a missão dele, ser um seguidor, andar junto. Se você vir, você terá o que pediu. Caso contrário, não será entendido. Lembre de uma coisa, que você sofreu metamorfose e continue crendo. Insista sempre, porque você sofreu essa metamorfose. Continue crendo e insista sempre na sua missão. Fulano, qual é a minha missão? Eu não sei. Será que eu tenho que ser cantor na igreja? Será que eu tenho que fazer coisa técnica na igreja? Será que eu tenho que ser missionário? Eu tenho que ir para a África? Eu tenho que ir para o Japão? Eu tenho que ir para o Nordeste e Sertão do Brasil? Eu tenho que ir para onde? Esqueça isso por enquanto. Sua metamorfose, você não volta. Continue crendo. Insista na missão, em ser um seguidor de Jesus. Se você está na dúvida do que você tem que fazer dentro dessa missão, continue seguindo, e o próprio mestre é quem vai esclarecer para você o que você faz. De repente, o texto diz, enquanto eles caminhavam e conversavam, isso aqui reflete intimidade. Eles estão caminhando e conversando, andando juntos, caminhando e conversando. É o que você precisa fazer, é o que eu preciso fazer com o nosso mestre: caminhar junto, andar junto, conversar. Repare que eles não estão caminhando e brigando. Repare que eles não estão fazendo, eles estão caminhando e conversando, eles estão juntos, eles estão andando juntos. Enquanto eles caminhavam e conversavam, apareceu o carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, e os separou. E Elias foi levado aos céus, como desde lá do início do texto que a gente começou a ler dizia, foi levado aos céus no redemoinho. Carro de fogo, cavalo de fogo, separou os dois, mas Elias foi levado aos céus no redemoinho. Não é na carruagem de fogo, né? Foi no redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Guarda essa frase, se Deus nos der vida e saúde, semana que vem, quando a gente fechar a nossa série, essa frase vai aparecer de novo no momento em que Eliseu vai estar no seu leito de morte. Mas agora é ele que está dizendo, tu eras, falando com Elias, como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Israel estava vivendo um momento singular na sua história. Israel estava vivendo distante de Deus. Israel não estava vivendo um relacionamento íntimo com Deus. E o que Eliseu está dizendo aqui é: Elias era quem dava proteção e é quem dava força ao povo de Israel. Eram os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Um símbolo de indignação, né? Está triste, está entristecido. Tu eras, perdi a proteção, perdemos a proteção, o país perdeu a proteção. Mas uma coisa boa de nós nos lembrarmos, que não importa onde é que a gente vive, o país que a gente vive, onde a gente vive, mesmo que os governantes, que o povo esteja distante de Deus, você, como boca de Deus, como profeta de Deus, pode e deve continuar sendo quem dá força e quem dá proteção, porque você é uma representação de Deus onde você está. Você precisa ser uma representação de Deus onde você está. Aí você fala comigo assim, mas e o pedido difícil? E o pedido difícil, será que funcionou? Eles estão juntos até aqui.
Eles estão juntos, Eliseu viu Elias sendo levado, e o pedido difícil, será que funcionou? Será que deu certo? O texto continua dizendo para nós que depois ele pegou o manto que Elias tinha, o manto de Elias que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Não esquece não, na margem do Jordão estavam aqueles discípulos dos profetas, 50 estão ali. Agora Eliseu chega às margens do Jordão. Então, bateu nas águas do rio com o manto, mesma coisa que Elias tinha feito, agora Eliseu faz. Bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? A pergunta que ele está fazendo aqui é a mesma que nós fazemos. Será que o meu pedido difícil foi atendido? Onde é que está? Onde é que está o Deus de Elias? E o texto diz para a gente o seguinte, que tendo batido nas águas do rio com o manto, elas se dividiram e ele atravessou. Exatamente a mesma coisa que acontece com Elias, agora acontece com Eliseu. E a gente tem uma lição para a gente aqui, a gente tem um recado para a gente aqui, e o recado aqui é o seguinte: copie o mestre. Esse é o recado que Deus dá para a gente aqui, o recado é: copie o mestre. Faça tudo que ele fizer, faça da mesma maneira, preste atenção, fique alerta e copie o mestre, porque quando você copiar o mestre, o resultado que você vai ter é exatamente o mesmo resultado que o nosso mestre tem. Quando os discípulos dos profetas, aqueles vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. O espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Você está rodeado, você está rodeada de uma grande nuvem de testemunhas. E esse tipo de coisa aqui é o que vai acontecer com você, quando você insistir na sua missão. Cumpra a sua missão, siga o mestre e o mundo reconhecerá o espírito dele em você. Siga o mestre, esqueça todas as outras coisas, esqueça todas as ideias de dons, esqueça todos esses negócios, pelo menos por um minuto, se você está na dúvida em relação a o que você está aqui para fazer. Mas simplesmente insista em seguir o mestre. Lembre que você sofreu metamorfose, que seu caminho é para frente, e que você não tem volta, e que você só anda em direção ao seu alvo. E esse alvo é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Meu Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor se revele poderosamente para cada um de nós nas nossas vidas, nos fazendo lembrar sempre que nós sofremos metamorfose e que nós precisamos sempre caminhar para frente. Eu preciso caminhar para frente, os meus irmãos precisam caminhar para frente. Senhor, e continuar seguindo a Ti, nosso Deus, e a Teu Filho Jesus Cristo, e continuar fazendo o que o Senhor tem para nós. Pai, ilumine os nossos corações, ilumine as nossas mentes e dê para cada um que está assistindo a esse vídeo agora, Senhor, uma porção extra do Teu Santo Espírito. Senhor, que ilumine as suas mentes, ilumine os seus corações e faça com que essa missão fique cada dia mais clara. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome amado e santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e eterno Salvador. Amém. Semana que vem, se Deus nos permitir, nós chegaremos na parte final da série Metamorfose, vendo não só o complemento da missão de Eliseu, mas tudo aquilo que Deus foi capaz de fazer através da vida dele. Te vejo lá, se Deus permitir.